Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos para a aula 629 pelo YouTube 257. Então vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta: feminino, 60 anos, casada. Qual a melhor prática para alcançar a serenidade? Eu perco a paciência com as pessoas, gostaria de uma orientação para ser uma pessoa mais paciente. Então, pense o seguinte: aquilo que Cristo ensinou, orar crendo que já alcançou. Então, já sou paciente, já sou paciente, já sou paciente. Paciente não no hospital, ter paciência, certo? Ter paciência. Eu sou calmo, sou compreensiva, vai repetindo, repetindo, repetindo e sinta-se que já é paciente. Sinta-se que já é atenciosa, paciente, que ouve, que sabe dar atenção, que sabe ser prestativa. É importante treinar isso, treinar. Todos os dias um pouquinho, vai chegar lá. Então leia um livro que é o oposto daquilo que é agitado, o livro Vivendo e Amando. Um livro de altíssima espiritualidade, escrita por uma senhora muito espiritualizada. O mestre que pediu para ela escrever esse livro. E você vai ler, vai chorar, vai se emocionar e vai se fazer a empatia como ela fez, ok? Então, no caso dela, ela tinha muito amor pelo próximo, não reclamava, não ignorava, nem ela nem o marido, simplesmente amavam. Então, quando o marido estava perto dela, ela dizia: olha, eu preciso me corrigir. Ele dizia: não fala mais isso, você está ótimo do jeito que você está muito bom assim. E ele era muito paciente e ficaram juntos somente 4 anos e depois ele morreu. Então vá assistir um seminário na Academia da Seichonoye, participe de seminário no mínimo 3 dias, mude o hábito, mas mudar o hábito não é esperar de fora, é você se esforçar para corrigir, treinar. E leia o Dinamize Sua Capacidade. Conta o episódio do George Washington. Ele viu a cena de um cabo gritando: vamos, força, levantando uma tora, e ele só gritava. E George Washington, ele desceu do cavalo e disse para o cabo: você perdeu a batalha para a tora. Você perdeu a batalha para a tora. Então, ele ajudou os soldados e o George Washington disse: eu sou George Washington, atual presidente da República dos Estados Unidos. Ali no quartel, pergunte quem eu sou, se você duvida. Então, semelhante à filha que critica, que ao visitar a mãe critica: mãe, está suja essa casa. E como a filha não poderia ajudar a mãe na limpeza uma ou cada 2 vezes, cada 10 dias, afinal, a resistência física da mãe, não é a mesma da filha. Então, por isso que ficar assistindo televisão e na hora da refeição fica criticando: mas essa comida está ruim, está sem gosto, falta sal, não sei o quê. É muito fácil criticar, mas é importante se colocar no lugar do outro, a paciência que a pessoa teve em manifestar aquele amor, ok? Faça isso todos os dias. E Lincoln foi um dos maiores estadistas do mundo. Ele foi presidente da República na época da Guerra da Secessão, Guerra Civil, quando ele aboliu a escravatura. Então o amor era muito grande. Tanto assim que as pessoas que eram contra, pessoas que tinham dinheiro, apegado ao dinheiro, até planejaram matar Abraham Lincoln. E ele escreveu o seguinte: para você que está chegando a hora
criticando o que está feito, deveria ter chegado antes de ser feito. Antes de ser feito. Não seja um especialista em usar crítica ao que está feito como pretexto para nada fazer. Interessante. Para você que está chegando agora, o que está pronto e está criticando o que está sendo feito, deveria ter chegado antes de ser feito. Não seja um especialista em usar a crítica para o que está feito com pretexto de nada fazer. E pratique diariamente as normas fundamentais dos praticantes Seichonoye. Imprima letras grandes, Arial Black 2832, uma em cada compartimento, do lado da sua cabeceira, no guarda-roupa, na cozinha, no banheiro, e todos os dias procure praticar essas normas fundamentais praticando da Seichonoye. Pergunta número 2, feminino, 48 anos, casada. Há 23 anos, tempo em tempos, líquens planos se manifestam na minha pele, dizem que não tem cura. O que devo fazer? Bom, a pergunta é o seguinte, em que parte do corpo? Cada parte, onde começou? Em que parte do corpo que começou? Geralmente uma parte simboliza alguma coisa com relação a alguém. E o que aconteceu 23, 24, 25 anos atrás? Antes de você ter esse problema, teve uma emoção muito forte, procure lembrar. Naquele tempo você estava com 22, 23 anos, uma coisa mais ou menos assim, tá? Procure analisar, volte ao tempo, procure lembrar, foi uma decepção amorosa, foi uma coisa muito triste que aconteceu. Sendo causa espiritual, a medicina não tem cura, mas se você resolver, você procurar saber quem foi a pessoa do antepassado, por parte do pai ou da mãe, que teve um problema nesse sentido. Por exemplo, um fato que acontece muito na pele é quando não visita os túmulos dos antepassados. Então, os antepassados que estão no espiritualidade vermelha, de cor vermelha, são aqueles espíritos que ficam no cemitério, que são muito apegados ao corpo carnal, e se o túmulo está sujo, eles sentem que tem alguma sujeira no corpo, aí manifesta na pele de alguém da família que ele está próximo. Ou então, um fato que aconteceu está no livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo. A menina que tinha problema de claustrofobia, sentava-se sempre na porta, qualquer lugar que fosse, ela sentava na porta. Isso porque, numa vida anterior, ela entrou numa caverna, era 12, 10 anos de idade, e desabou a caverna. Então ela ficou presa, tentando sair, não conseguia sair. Então é importante visitar os jazigos antepassados. Você tem ido todos os anos? Não tem alguma cidade que está algum túmulo? Verifique, e às vezes é muito comum no passado morreu uma criança pequena, ou põe no jazigo, a família muda de cidade, deixa o jazigo lá, não vai mais visitar. Então tem coisas que acontecem, tem fatos que acontecem dessa forma. Se lembrar que ocorreu quando tinha 25, 23, 24, 25, algum fato desagradável, perdoe essa pessoa, apague. Ah, mas já esqueci. Não apagou, não. O fato de esquecer não apagou da sua memória, ok? Está no seu inconsciente. Então, e mais pergunte para os seus pais se alguém faleceu com aquela mesma problema na região do corpo que você teve, e faça 21 dias especialmente para essa pessoa. E outro horário para a suta para os antepassados. Pergunta número 3. Masculino, 55 anos, casado. Empresário dos ramos ornamentais, mármores e granitos. Há 3 anos passando por diversas dificuldades financeiras da empresa, inclusive acionado na justiça devido ao débito bancário que não conseguiu quitar. Muito esforçado, generoso, mente positiva, otimista, pensa mais nos outros do que em si mesmo, simpatizando a filosofia Seichonoye, que conheceu há alguns anos. É ávido leitor do livro da Seichonoye, mas na vida material e empresarial atualmente nada vigora.
Existe alguma prática na Seichonei que eu possa fazer para auxiliar a sair dessa situação e pagar todos os credores? Esse é o desejo sincero. Sim, parabéns a você que fez a pergunta, essa empatia que você fez para esse seu amigo. Dê a ele o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Se ele ler 5 vezes e praticar, mínimo 5 vezes, porque há muitas passagens que as pessoas pensam que entenderam, mas mais adiante ela vai se juntar com algum fato. Por exemplo, decorridos 50 anos, o mestre fala, decorridos 50 anos, em média, em regra geral, o espírito alcançou a iluminação. E muitas pessoas interpretam erroneamente essa parte. Para decorridos 50 anos, não precisa mais orar para os antepassados. E não faz oração para os antepassados. E também deu uma sutra sagrada completa, creio que ele já deva ter. E na parte que explica a parte do Melhore Seu Destino, a parte que explica sobre os jazigos, lê, relê, ok? E fazer o Pai Nosso antes da sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. E parte da prosperidade, dê o livro Convite à Prosperidade, volume 1, talvez ele já tenha, e peça para ele ler todos os dias para os antepassados. E mais uma coisa, antes da sutra para os antepassados, diga para ele fazer o Pai Nosso e ler cada dia 5, 6 páginas do livro Melhores, Humanidade Isenta do Pecado. A humanidade isenta do pecado. Porque entre os antepassados dele, da velha guarda, era muito tradicional, muito conservador, a ideia de que pecado, tudo é pecado, ok? Pergunta número 4. Masculino, 47 anos, casado. Estou desempregado há cerca de 1 ano e não estou conseguindo recolocação. Tenho formação, experiência na atividade, mas não sou chamado. Sei que a idade conta negativamente, mas sou do tipo que procura trabalho e não emprego, e mesmo assim não sou chamado. Sou uma pessoa sem vícios, a família estruturada, de bem com a vida. Ajudo a todos quando possível, e parece que foi abandonado pelo mercado de trabalho. O que devo fazer? Realmente você abandonou-se porque você não perdoou alguma pessoa, algum patrão que trabalhou com você, ou que foi seu chefe. Isso eu contei algumas vezes aqui nessa aula, e havia uma pessoa lá em Presidente Prudente, que era o caso dela. Ela foi demitida, estava lá meses e meses procurando, não encontrava. Aí, quando fui fazer um seminário em Campinas, entregaram um bilhete, era da irmã. O senhor esteve em Prudente, Presidente Prudente, e contou isso. Era o caso da minha irmã. E ela, chegando em casa, começou a praticar a oração do perdão para o patrão, para o ex-patrão e para a ex-colega de trabalho, que teve alguns distúrbios, e começou a praticar. 1 dia, 2 dias depois, quem que aparece na casa dela? O ex-patrão. E disse o seguinte: eu vim aqui pedir desculpas, corrigir um erro que cometi. Eu descobri agora que quem mentiu naquela ocasião não foi você, foi aquela moça. Estou corrigindo, já demiti, já dispensei, e agora eu vim fazer 2 coisas: pedir perdão pelo erro cometido e convidá-la para voltar a trabalhar comigo. Outro detalhe: esquecer dos ancestrais é como ser riacho sem nascente e uma árvore sem raiz. E a Seichonei mostra a árvore. O mestre fala, a raiz corresponde aos antepassados, o tronco os pais e os frutos os filhos. Se o fruto não está indo bem, falta nutriente, falta umidade para a raiz. Por isso que é importante cuidar bem dos antepassados. Visitando os túmulos antepassados, paternos e maternos, lave a superfície com todo o carinho, antepassado por parte do pai e da mãe, ok? E também, você é casado, visite também dos antepassados do sogro e da sogra. E lave a superfície, leve flores com muita alegria e gratidão,
Muito obrigado, antepassados, muito obrigado, com muita alegria e gratidão. Lave e leia 2 sutras por dia para os antepassados. Chuva de néctar da verdade e palavras do anjo. Mas leia com alegria de ser útil, de esclarecer a verdade. Um outro livro que vai ajudar a procurar emprego, que eu já orientei muitas pessoas com esse livro, inclusive um ex-funcionário meu, na empresa que eu trabalhei, com um cunhado meu que estava desempregado, e leu e começou a prosperar, se tornou proprietário de uma franchise, Habib's, e começou a prosperar. Então, pergunta número 5. Gostaria de uma orientação. Minha mãe foi internada com insuficiência cardíaca e água no pulmão. Há mais de 1 ano ela tem labirintite, o que deixa debilitada e a causa disso nem sai de casa. Agora, nem comer, nem quer mais. Minha mãe é uma pessoa muito orgulhosa e rancorosa. Eu já sabia disso pela sua descrição. Não sei o que mais que eu posso fazer para ela. Como poderia ajudá-la? Não fale. Dê o livro Lições para o Cotidiano. Fala, mãe, quer resolver seu problema? Leia com muito amor e muita fé. Tudo que está aqui é verdade. Tudo que está aqui é comprovadamente verídico. E dê Lições para o Cotidiano. E a senhora vai ver a sua vida mudar. A senhora vai resolver esse problema. E, consequência, é de quem é rancorosa. Ela guarda muita mágoa do seu pai, muito, por isso que deu problema cardíaco, deu problema, água no pulmão, tristeza no pulmão reflete ao cônjuge. Então, ela precisa eliminar esse rancor e perdoar. Diga a ela que, se quiser ficar curada, deixe de ser rancorosa. A senhora quiser ficar curada, perdoe papai. Ah, mas eu fui vítima. Nessa encarnação, sim, mas nós somos regidos pela lei do karma. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Então, alguma coisa a senhora fez numa outra encarnação. Ah, mas não acredito em encarnação, porque na Bíblia fala. Fala sim. Leia o livro Iluminando Seu Caminho, que ali eu falo sobre os textos na Bíblia que consta sobre reencarnação. E diga para praticar 70 vezes por dia oração do perdão para o papai. E agradecer 1 quilo de feijão, agradeça, passa grão por grão, oração do perdão, 70 por dia. E 1 quilo de feijão, agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Veja o lado bom que ele fez e não somente o lado negativo. Ok? Pergunta número 6. Curar diabetes tipo 1. Muito estresse no trabalho durante anos, autocobrança excessiva, sentimento de raiva ao ser contrariado em decisões no trabalho. Como limpar a mente? Perdoai. O bambu, quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Um professor de latim, eu lembro que eu tive aula de latim 3 anos, e ele disse uma frase de Jean-Jacques Rousseau: um sábio julga-se pouco a sua sabedoria, e o ignorante ignora a sua ignorância. O ignorante ignora a sua ignorância. O bambu, quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Então, quanto mais a pessoa sabe, mais a pessoa tem conhecimento, mais humilde ela se torna. E não deixa o ego sair. Os chineses, japoneses, os orientais lá daquela região, os asiáticos, eles não procuram mostrar o ego. Não procuram mostrar o ego. Tanto que eu lembro do meu pai dizendo, no Japão, as pessoas ficam 2, 3, 4, 5 horas fazendo uma refeição, e quando chega a visita, como aqui não está gostoso? Como aqui não está gostoso? Para não querer falar de si próprio. E aqui, não, como aqui está gostoso? Fica meia hora, como aqui está gostoso? Um auto-marketing, né? Então, é o lado contrário. No Japão, é feio falar eu. Por isso que existem 16 formas de pronunciar, escrever a palavra eu. O eu modesto, o eu arrogante, o eu simples, vários tipos de eu.
E o medo de ser contrariado causa diabetes. Quem afirma isso é a doutora Flanders Dunbar, Flanders Dunbar, médica, psiquiatra, psicanalista, escreveu livros sobre a medicina psicossomática e ela, na década de 40, 50, era muito respeitada. Creio que já faleceu há muito tempo. E autocobrança é uma pressão forte, é uma pessoa que está dentro de você cobrando. Domina-te a ti mesmo, nada de cobrar, deixa de cobrar, nada, vai embora, fica quieto. Não, está tudo bom, está tudo bem, obrigado, obrigado. Não precisa ser cobrado. Então, o que você quer ser é um perfeccionista, mas o perfeccionista tem uma autocobrança, e a autocobrança é uma pressão que exerce sobre você mesmo, por isso que tem diabetes. Pessoas que não têm diabetes, e se começa a trabalhar recebendo pressão, pode ter diabetes. Eu lembro de um amigo meu que ele publicamente foi injuriado, criticado. A pessoa pagava, pessoal de má índole pagavam no jornal para sair o nome dele, e até que essa muita cobrança ele teve diabetes e morreu com 51 anos. Ok? Domina-te a ti mesmo, não fique cobrando, cobre-se um pouquinho sim, mas não se relaxe, tá? Demita essa pessoa que faz essa autocobrança, demita esse autocobrador que está em você, demita, está dispensado, não precisa de autocobrança. Eu sei o que tem que fazer e agradeça 15 mil vezes por dia e elimine a autocobrança. Se você agradecer 15 mil vezes por dia, 1 hora, 2 horas por dia, você vai parar de cobrar. Você não vai ter tempo de fazer autocobrança. Só vai ficar obrigado, obrigado, obrigado. Está tudo bom, muito obrigado, obrigado, obrigado. Aí diabetes vai desaparecer. Ok? Não seja perfeccionista. Para fazer a pergunta, estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida, sem hífen, sem espaço, tudo junto, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Muito obrigado. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A Seitonê nos ensina que todos somos filhos de Deus, dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seitonê do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as 3 práticas religiosas importantes da Seitonê e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seitonê do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. E esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado. Vamos à parte 2, é o estudo da verdade da vida.
Então, e primeiramente, vamos dar os tradicionais abraços. Abraço para Mato Grosso do Sul, preletora Ivete Furayama. Sensei, muito obrigado pelo excelente estudo, a verdade, a correção, a verdade da vida. Vários ensinamentos que praticaremos, com certeza. Agradecemos profundamente. Muito obrigado. Muito obrigado, preletora Ivete. Muito obrigado. Mara Silva não colocou a cidade que mora, né? Então coloca a cidade que mora. Miro Cagia, conheço, já estive lá 2, 3 vezes. Imperatriz, Mary Rose e Igor. Mary Rose, muito abraço para você e seu filho. Três Vales, Jaiber Azevedo. Mr. Josi, que vídeo, relatos maravilhosos que me ergueu. Muito obrigado, que bom que está sendo útil, né? Débora Calimã, não colocou a cidade que vive. Um abraço, Débora. Débora, né? Débora. Vani, arrumei túmulos dos meus antepassados e um senhor passou rejunte. Roubaram peças de metal. Vou colocar de mármore. Estou recuperando a cirurgia da catarata. É assim mesmo. Os olhos refletem aquilo que está sendo feito para os antepassados. No livro Melhor Seu Destino, uma preletora, filha, a mãe de uma preletora, que trabalhava comigo, que estava com paralisia facial e a mãe estava com glaucoma. Cirurgia marcada, foi até interior de São Paulo, 600 quilômetros, 620 quilômetros, e quando saiu de lá, conseguiu enxergar todas as placas e não precisou fazer cirurgia. Nosso amigo Gerson Vendolim, um abraço e viva o Palmeiras, né? Mas o São Paulino. Verdade da Vida 38, página 50. Página 50, e aqui diz o seguinte: para transformar inferno em paraíso, o modo mais simples é, página 51, né? Dia 10 de agosto, 51. O método mais eficiente e rápido para realizar o mundo em paraíso, transformar o mundo em paraíso, transformar o seu mundo, o seu dia a dia em paraíso, é transformar o paraíso consiste em realizar plenamente, totalmente, com dedicação e alegria. O método mais eficiente e rápido para transformar em paraíso consiste em realizar plenamente, com dedicação e alegria. São duas coisas, dedicação e alegria. Transformar o inferno em paraíso. O que é preciso fazer? Realizar plenamente, 100%, com dedicação e alegria. Dedicação e alegria. Mas tem que fazer. Por que eu? Por que só eu? Porque eu já fiz outro dia. Mas não estou com vontade agora. Não pode ser outra hora. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de justificativa, não fica bom. Não fica bom. Eu lembro que minha mãe, quando pedia para ir comprar alguma coisa, eu reclamava. Outra vez eu tenho mais 2 irmãos, por que só eu? Mas eu ia, com um bico desse tamanho, um bico de tucano. Ia, e na hora que eu estava voltando, senti uma alegria. E um dia eu pensei, por que não fazer com alegria? Por que não fazer? Já que a mamãe pediu, faça com alegria. Seja útil, não é verdade? Preleções sobre a Sutra Sagrada, há uma história que nós estudamos. É um caso de um senhor que estava morando na Manchúria. Japão, Manchúria pertenceu, num tempo, Japão, que já teve a guerra sino-japonesa e teve a guerra Coreia. Japão guerreou, ganhou. Teve a guerra sino-japonesa, o Japão também ganhou. E o Japão passou a ocupar uma parte da Manchúria. E soldados estavam sendo socorridos por um japonês. Aí chegou um pelotão, um comandante chinês, e disse: você está abrigando os fugitivos, os soldados japoneses.
então você vai ser condenado à morte. E chamou o pelotão e disse, eu como japonês, ele disse, eu como japonês não quero morrer com a cara triste. Então ele ficou em posição de oração para fazer o canto evocativo de Deus. Mas deu um branco, aí não lembrava o canto evocativo de Deus. Aí o comandante disse, vamos, ajoelhe-se no chão, ajoelhe-se no chão. E deu branco fazer o canto evocativo de Deus, e ele não conseguia. Aí ele escutou, pelotão, preparar. Aí ele começou a pensar uma coisa, eu não quero morrer com a cara triste. Deus, fazei-me com que eu morra sorrindo. Deus, fazei com que eu morra sorrindo. Em posição de oração. Pelotão, preparar, apontar, apontar, apontar. Aí ele disse, fuja, fuja, fuja. Você tem uma força muito forte dentro de você. Eu não consigo mandar atirar. Não consigo. Fuja, eu vou considerar você como morto. Aí ele fugiu. Por isso que diz, realizar com alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Então, faça com alegria, faça com gratidão. Isso daí corresponde a Hai Nikopon. Hai, alegre. Niko, não. Hai, sim. Sim. Espontaneamente. Niko, alegremente. E Pon, espontaneamente. Hai, sim. Niko, alegremente. E Pon, espontaneamente. Faça com alegria, alegre e espontaneamente. Sem o ego, experimente fazer isso. Aí uma pessoa fala assim em casa, você vem aqui, quando você vier para cá, você pode trazer um copo d'água? Ah, tá bom, vai. Aí leva um copo d'água. Você agradece? Quando você vier, a pessoa traz, você agradece? Ou você faz com boa vontade? Ah, tá bom. Aí leva com uma vontade, com uma cara feia. Ah, por que você não vai lá? Por que você não vai lá? Ao invés de ficar sentado aqui, por que não vai lá? Mas não custa nada você fazer isso. Ele pediu um favor para você, ou ela pediu um favor, e você não custa nada fazer isso. É mais um karma bom que você está fazendo. É mais uma colheita que você vai colher. E o comandante falou, fuja, eu não consigo te matar. Fuja, vai embora. Aí ele fez isso. Verdade da Vida 38, página 51. Também os alimentos, segundo parágrafo, do dia 10 de agosto. Também os alimentos produzidos proximamente a nós são os que mais nos sustentam. Também os alimentos que são produzidos próximos a nós são os que mais sustentam. Então veja bem, no Japão, tem um artigo do mestre que escreveu assim, o arroz produzido em Hokkaido é um inverno muito rigoroso. Tanto assim que 6 meses lá o pessoal não tem como trabalhar, porque é muita neve, muito frio. E é bem norte do Japão. E, então, normalmente em Hokkaido as pessoas quando chega o inverno vão para o sul, que é mais quente. E quando chega o verão, eles voltam para Hokkaido. Isso é muito comum acontecer. E, então, quando o mestre escreveu que no Hokkaido, que é uma região um pouco, não tem aquele clima agradável para o ano todo, como o oposto de sul, que é lá no sul, a terra da minha sogra, né? Que era sul, lá no sul do Japão, que é um lugar muito quente, que lá produz banana, então é um calor, país tropical, é uma região tropical, mas pertence ao Japão. Então, Okinawa é o nome da ilha. E por isso que lá tem muitas variedades, mas Hokkaido não, é oposto, extremamente oposto. Então, por isso que também não tem muitos alimentos. Só tem alimentos, mas o arroz que é produzido em Hokkaido, o mestre cita, é muito rico, muita vitamina mais do que o sul, muito mais que o sul. Mas por quê? Porque é uma região mais carente. Por exemplo, no norte e nordeste, descobriram uma planta que tem muita vitamina C. Tem muita vitamina C. Mais que a laranja, mais que outras frutas,
que é a acerola. Né? A acerola, então descobriram porque é uma região pobre, uma região que tem poucos recursos, porque tem muita seca, não tem aquele clima que tem em São Paulo, Sul, então que lá muito problema de climático. Então, também os alimentos produzidos proximamente a nós são os que mais nos sustentam. Aceitar agradecendo. Aceitar agradecendo. Ah, mas aqui é uma região pobre. Mas olha aí o arroz, é mais rico em vitamina C. E não reclamando, criticando, outra vez está sem sabor, que até um fato que aconteceu no Japão, um senhor começou a frequentar Seichonoye e aí ele pediu orientação. Ele falou, qual o problema? O problema é que eu não tenho alegria em casa. Você diz bom dia? Não. Você fala obrigado para a esposa? Não. Você elogia a esposa? Não. Meu amigo, está tudo errado. Você está fazendo tudo o contrário do que a Seichonoye ensina. Ao acordar, fala bom dia, querido, bom dia, querida. E quando pedir alguma coisa, Hai Nikopon, faça com alegria e gratidão. Então faça tudo isso. Elogie. Aí ele chegou em casa, estava jantando, ele só criticava a comida. Mas essa comida está gostosa, está uma delícia. Que comida gostosa. Aí a esposa abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu não te entendo, eu não te entendo, eu não entendo você. Eu reclamo todo dia, você fica de cara triste. Eu estou elogiando, você fica de cara feia. E fica chorando. Como você reclama muito da minha comida, pensei que você não gostasse da minha comida e fui comprar no restaurante. E você está elogiando a comida do restaurante. Deu zebra. Mas em casa, elogie que não vai acontecer outra vez, tá? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Parágrafo seguinte, 10 de agosto. Aceitar agradecendo. Aceitar agradecendo. As coisas que estão próximas de nós. Isto é uma vida dócil, sem resistência, a vida de santo. Vida de santo. O caminho está aí, né? A vida de santo. Parágrafo número 3. O sábio disse, o caminho está próximo. Também o reino de Deus está próximo. Aquele que negligencia o que está próximo não conseguirá alcançar o reino dos céus. Aquilo que você negligencia, que está próximo de você, você que está ouvindo, você tem a sutra em casa, por que não lê para os seus antepassados diariamente? Leia. Se está lendo, parabéns. Se não estiver lendo, leia todos os dias sem falta, chuva de néctar da verdade da manhã e palavras do anjo à noite. E se à noite não puder, porque você tem uma atividade, então já leu pelo menos uma, ok? Mas se puder, leia todos os dias, de manhã e de noite. Agora, um japonês que na Manchúria, um sábio disse, o caminho está próximo. Também o reino de Deus está próximo. Aquele que negligencia o que está próximo não conseguirá alcançar o reino de Deus. Se você não reverencia aquilo que está próximo, como que você vai reverenciar? Alcançar o reino de Deus? Nem o que está próximo você conseguiu, vai alcançar o que está mais além? O japonês na Manchúria negligenciou? Não. Ele até na hora da morte ele falou, Deus faça com que eu não morra triste, eu não morra com cara feia, cara triste, e começou a sorrir. Aí, essa reverência e esse pensamento fazer com que eu morra triste, não morra triste, mas morra alegre, morra feliz. Essa vibração, essa posição de oração, o comandante não conseguiu atirar. Então, da mesma forma, aqui está simbolizando a paz, a harmonia, gratidão, a reverência ao próximo. A reverência ao próximo. Não tem como uma pessoa, há muitas pessoas que começaram a participar da Seichonoye e na entrada falou, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo. Com um sorriso nos olhos, aquilo tocou muito forte a pessoa que estava chegando.
E eu ouvi muitas pessoas dizendo isso. Eu nunca fui reverenciado na minha vida. Só na Seitione que eu fui reverenciado. Quando me reverenciaram, eu falei, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E continua até hoje, né? Então vamos para a Verdade da Vida 38, página, primeiro parágrafo, 38, 11 de agosto. É muito estranho o fato das pessoas se maldizerem é muito fato das pessoas se odiarem e se maldizerem. Elas sabem que dentro do ódio e da maledicência há o inferno, e dentro do amor e das palavras de louvor existe o paraíso, e no entanto odeiam e se maldizem. Odeiam e se maldizem. Olha, se você pensa no limão, aparece água na boca, aquilo que você sente, é por isso que a doutora Flander Dunbar, ela disse que a saliva muda de química de acordo com o humor da pessoa. Se aparece saliva na boca, quando você pensa no limão, é porque a acidez produz a água na boca. Então, se você quer produzir coisas boas, não mudar a química da saliva, agradeça, agradeça, agradeça. Não reclame, não resmungue, não reclame, não resmungue. Ok? Estranho, dentro do ódio e a maledicência, há o inferno. Dentro do ódio, a maledicência, existe o inferno. E o que está dentro do amor, as palavras de louvor, existe o paraíso. Então, vamos manifestar o amor, louvor ao próximo, louvor ao próximo. Não faz mal que alguém te chame de bobo. O bobo é um santo. O bobo é um santo. Então, está te chamando de santo? Não liga para a torcida. Muito obrigado, muito obrigado. Cristo, algumas pessoas disseram, é tonto, ele poderia chamar uma legião de anjos. Cristo disse mesmo, eu poderia chamar uma legião de anjos para me tirar daqui. Mas ele não fez isso para não apelar, porque aí seria coisa do ego. E Cristo anulou o ego. Por isso que ele subiu um patamar bem alto. Ele reencarnou várias vezes, foi anulando o ego, manifestando mais amor ao próximo. Por isso que dentro dele existia uma paz interior. Muita alegria, muita paz, muito amor, porque ele só vivia isso, ok? Último parágrafo do texto. É um erro rejeitar as pessoas só porque ela não é útil a Seitione. A Seitione não é uma coisa pequenina. Não existe uma coisa só, não existe só uma pessoa que seja útil a Seitione. Até as taturanas contribuem com alguma forma para o mundo. O que dizer então do homem que é milhões de vezes superior à taturana? Outro dia eu vi um documentário sobre aquelas borboletas laranja e preta, e que elas voam vários países para desovar, e vai voando, 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 algumas atravessam o Saara, e só param onde houver uma planta que é para colocar o ovo, que é uma planta venenosa. Ali as larvas nascem, comem aquela planta e a cor da larva já tem uma identificação. Não se aproxime, sou venenoso, sou venenoso. E os animais, já vendo aquela coloração, também não se aproximam. Um peixe também, eu vi que havia um peixe lá no fundo do mar e a coloração já está identificando. O sapinho também, a coloração do sapinho já identifica. Eu sou venenoso, não me coma. Teve um sapo cururu. Outro dia eu vi um documentário de que vários animais estavam morrendo em outros países. É que chegou lá o sapo cururu. Alguém levou um sapo cururu ou foi num navio e acabou ficando lá. E os animais estavam morrendo. Então, aquele animal, sapo cururu, que não estava acontecendo matança nenhuma, chegando lá, os animais carnívoros comeram aquele sapo, mas morreram. Morreram porque era uma defesa dele. Então, da mesma forma, as taturanas são detestadas e aquelas taturanas que são detestadas,
e que são produzidas, que produzem uma bela borboleta, que forma o casulo se abre e ela levanta voo e volta para onde veio a mãe. Ela volta instintivamente para onde veio a mãe. Esse é um ciclo da natureza igual ao de salmão. Salmão nasce no rio, vai para o mar, cresce lá, e quando chega a época de desova, ela sobe o mar e para desovar, ali desovando, ela morre. Então, são coisas diferentes, são coisas que fazem equilíbrio da natureza. Por isso que, no último parágrafo, se as taturanas são detestadas, é porque causa horror aos outros para se protegerem. Aquele que fala mal dos outros para se proteger tem coração de taturana, não é verdade? Então, se as taturanas são detestadas, é porque elas têm coração de taturana. Então, será que você não está com coração de taturana? Mas depois, me deixa em paz, você nasce uma bela flor, põe os ovos e dá os seus ovos, você não vai conhecer os seus filhos não vão te conhecer, porque aí você vai colocar os ovos e quando os ovos eclodirem, você vai dar alimento, já deixou alimento para os seus filhos, que é colocar ovos no alimento que eles gostam, ok? Então, exatamente. Verdade da Vida, volume 38, página 53, 13 de agosto, página 53. Aqui, uma dica para os preletores: carregue sempre um livro da verdade na mão. Sempre. Um livro da verdade, um livro da Seichonoye. E isso porque, às vezes, você é questionado por uma pessoa, por exemplo, em 1980, 79, eu estava na Academia de Biúna, aí um rapaz me parou, disse: professor, me diga uma coisa, eu estava com o apartamento tudo montado, os móveis para casar, e de repente, sem briga, sem nada, a minha noiva desmanchou o noivado. Por que acontece isso? Eu estava com esse livro, exatamente esse livro na mão. Aí quando eu falei, quando assim, abra o livro e leia. E caiu nessa parte. Quando o noivado é rompido, há pessoas que dizem: que pena, quase para casar, não deu certo, só porque o fulano se intrometeu onde não devia. Assim lamenta um tolo. Assim lamenta tolo. Aí nós vamos escrever, nós vamos entender. Se o casamento não se concretizou, Deus escreve certo nas linhas tortas. Então houve uma interferência de Deus. Se o casamento não se concretizou, foi porque melhor era assim. Era melhor assim. Um compromisso que rompe facilmente só por causa de uma intromissão de alguém é comparável a uma casa destruída com areia. Construída na areia. Não tem alicerce, não tem base. Ele desaba, né? Então, se uma coisa acontece dessa forma, então ela não está firme, não está segura. Não tem alicerce, então não dá para construir, não dá para subir, não é verdade? Então, seja firme, seja uma coisa muito importante. Aí, no último parágrafo diz o seguinte: se um casamento não se concretizou, a concretização de um plano não depende de mexericos, não de mexericas também, não depende de mexericos, marido da mexerica. No interior da mente de cada pessoa existe uma força misteriosa que atrai o respectivo destino. E é essa força que repele o determinado destino e atrai outro como se fosse um imã. Se você estiver em harmonia com tudo e com todos, semelhante atrai semelhante. Você reparou quando você está feliz, está em alegria, gratidão, está numa nice, está fazendo favor, está ajudando, está feliz, você está em paz com todo mundo, as coisas começam a acontecer, coisas boas começam a acontecer. Mas se você está emburrado, está chateado e não sei o quê, vai para um lugar, chuta uma coisa, quebra o dedão, por que colocou essa porcaria aqui?
Aquilo já estava há 3 dias ali, você não viu? E por que você não viu? Não é? Então, você devia ter visto. Mas isso, prefere culpar alguém do que assumir a própria falha. Se você está assim e ferido por alguém, por alguma coisa, é porque não está em harmonia. Revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está em harmonia com tudo e com todos. Então, vamos harmonizar, vamos perdoar, vamos ver o lado bom das pessoas. Ok? Verdade da Vida, 38, página 54, 14 de agosto. É grande aquele que domina o mundo, porém, ainda é maior aquele que domina o reino da sua mente. O reino da sua mente. Não é pavio curto. Tem muitas pessoas que, por serem pavio curto, perderam, o caso de um ministro, o mestre cita o caso do ministro japonês, que foi contrariado e de repente soltou um palavrão. Perdeu a sua postura. Teve um ministro do Brasil que também falou umas coisas do jornalista e ele resmungou, pensou em voz alta, mas não sabia que o microfone estava ligado. Aí saiu Rede Nacional. Todo mundo ouviu ele falar aquilo. Semana seguinte pediu demissão. A imagem dele foi por água abaixo. Estava fazendo um bom trabalho, mas uma coisa que fala por insatisfação, por reclamação, é aquele que não está condizente com aquilo o posto que ele ocupa. Não é verdade? Aquele que domina o mundo, porém, grande aquele que domina o mundo, porém, ainda maior aquele que domina o reino da sua mente. Se dominarmos o reino da nossa mente e praticarmos a verdade, a paz virá no nosso lar. A paz virá no nosso lar. Por que você não pratica Seichonen em casa? Ah, mas não estou com vontade. Ah, minha esposa está sempre de cara feia. Mas você conheceu a Seichonen antes, então pratique antes. Pratique antes. Então, que tal você, de manhã, acordar e já fala, bom dia, querida, muito obrigado, Deus te abençoe. Né? Pratique, agradeça, sorria. Ah, mas discutimos ontem, não sei o quê, estou de cara feia, porque eu estava com a razão e ela insistiu, teimou. Passado é passado. No estado do nervosismo, de irritação, a pessoa fala o que não deve. Então, quebra o gelo. Não espera ela vir falar com você. Fale com ela. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. E agradeça. Veja como é importante você fazer isso todos os dias. Bom dia, querida, muito obrigado, sorria. Você não gosta de ser reverenciado? Bom dia, querido, muito obrigado. Bom dia, querida, muito obrigado. Sorrindo. Que Deus abençoe, que tenhamos um dia maravilhoso. Começa bem o dia. Então, assim também ela vai retribuir. No dia seguinte, não estranhe não se ela começar a falar, bom dia, querido, bom dia, querida. Né? Então, isso começa a acontecer porque você tomou a iniciativa de dominar o reino da nossa mente e praticarmos a verdade que virá a paz. Bom dia, agradeça a todas as coisas da terra. Muito obrigado. Agradeça o lar que você tem. Muito obrigado. Agradeça o cônjuge que você tem. Agradeça os filhos que você tem. Agradeça o genro que você tem. As noras que você tem. Os netos que você tem. Muito obrigado. Agradeça. Por mais que agradeça, não é suficiente para externar toda aquela gratidão, alegria que você tem no seu lar. Experimente agradecer. Né? Experimente agradecer e veja como vai ser maravilhoso você tendo isso todos os dias, sem falta. Agora, Verdade da Vida, 38, página 56. 56 e 57, resumindo a página 57. Então, um texto muito largo. E aqui diz o seguinte, Estados Unidos, Wisconsin, Estados Unidos, Dr. John Schindler, diretor do Hospital Murray, Estados Wisconsin, Estados Unidos, USA,
publicou recentemente nos Estados Unidos 50% dos pacientes no ambulatório sofrem de doenças psicossomáticas. E afirma ainda que o estudo feito com 500 pacientes em um hospital em New Orleans, no sul, revelou que 386 deles tinham uma doença de origem psicológica, causada principalmente por preocupações, problemas difíceis, atritos, etc., etc. Esse número representa 77%. E outro hospital próximo a Orleans também fez uma mesma pesquisa e deu próximo 77 alguma coisa, 77 alguma outra coisa. Não bateu exatamente o percentual da casa decimal. Isso significa o quê? Todos os preletores, é bom que saibam disso. Se a média é 77% causas psicossomáticas, significa que o modo dela ver, modo dela viver, reclamações, nervoso, irritado, é que causa esse problema. Resmungar, criticar, isso é que causa problema. Mas se 77% são causas psicossomáticas, e as outras 23? Espirituais. Espirituais. E não tudo é espiritual. É antepassado. Está doente assim, é porque ele é assunto antepassado. Pode até ficar curada porque ela está em contato com a verdade e fica curada, né? Mas a causa principal, que é espiritual, precisa ler uma sutra especial para essa pessoa. Morte trágica, suicídio, assassinato, alguma coisa triste que aconteceu no passado. Por esse motivo que é importante ler, de vez em quando, a revelação divina da grande harmonia, antes da sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. Assim eles vão perdoando, vão se agradecendo e vão harmonizando-se automaticamente. Aí vai reinar uma paz, desde que você leia todos os dias a sutra sagrada para os seus antepassados, chuva de néctar da verdade de manhã e palavras do anjo à noite. Ou então, pelo menos, a chuva de néctar de manhã, todos os dias sem falta, e todos os anos vá visitar os jazigos antepassados, repetindo, leve balde, detergente, vassoura e jogue água. Vá bem cedo, porque se for muito tarde, no dia finados, dia dos pais, dia das mães, se for muito tarde, na hora que está cheio, não vem nem água na torneira. Então vai bem cedo, 8 horas, na hora que estiver abrindo, chega bem cedo, você vai conseguir pegar sua água e dar uma caprichada. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Caroline, eu sou da Regional Florianópolis, Associação do Ingleses. Estar dentro de um evento da Seichoné já é um movimento transformador na nossa vida. O Seminário da Mulher, esse específico, que tinha o intento de fazer a gente se valorizar, né? Olhar, cuidar de si, ele foi ainda mais tocante, tá? Teve muito para mim, especialmente, teve muitas ressignificações, muitos encontros, muitos perdões, tanto aqui quanto comigo mesmo. Tá? As cerimônias que se faz foi um seminário assim, com bastante atividade de prática, então eu fiz bastante limpeza assim, de coração, sabe? Eu tô com o coração leve, o orixá do coração leve, com a mesma proporção, assim. E foi incrível a chegada, assim, porque pra gente que já frequenta a Seichoné, que já é Seichoné no dia a dia, né? Chegar no seminário é uma vitória, assim. Quando eu entrei ontem de manhã ali cedo, eu entrei gritando com meu filho, chegamos, né? Tipo, tinha começado o seminário. Mulher, você é a protagonista de sua própria vida. Venha para as academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Inspire-se, transforme-se e viva feliz. Encontre o seminário mais próximo de você e marque essas datas no seu calendário. 31 de agosto a 1º de setembro, na Academia de Ibiúna. 19 e 20 de outubro, academias de Curitiba, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Inspirar, motivar e transformar. Nosso objetivo é oferecer a cada uma das participantes
a oportunidade de, através das atividades propostas, despertarem para a sua natureza divina. E que, fortalecidas na fé e na consciência de filhas de Deus, tornem-se capazes de assumir o controle de sua vida, superando obstáculos, construindo sonhos e desenhando metas claras. Acredite em sua força interior e abrace a liberdade de ser quem você realmente é. Autoexpressão de Deus na face da terra. Transforme desafios em oportunidades e sonhos em realidade. Inscreva-se no Seminário Mulher Feliz, redescubra a sublimidade de ser mulher e comece a sua jornada rumo à felicidade. Para mais informações e inscrições, acesse nosso site ou entre em contato pelos canais abaixo. WhatsApp de suporte 11 50 14 22 34. E-mail pombabranca@sni.org.br. Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil. Junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e felicidade. Muito obrigada!